Olá, aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, através de formatação condicional, como criar linhas com cores alternadas no Excel. Eu já havia feito um vídeo a esse respeito, ensinando a como criar esse efeito aqui, que é um efeito zebrado, que a gente chama, de forma automática, fazendo com que as linhas sejam destacadas com cores diferentes, ora sim, ora não, tá? Nesse método eu utilizava as funções lim, é ímpar e é par, mas existe outra forma, Existem outras formas, e essa é esse modo que eu vou te ensinar agora é um dos modos possíveis, inclusive ele é até um pouquinho mais personalizado em alguns aspectos, tá? Que é utilizando a função mod. A gente vai continuar utilizando a função lim, mas também utilizando a função mod, tá? Eu vou te passar 3 exemplos aqui, e depois desses exemplos a gente vai entrar, então, na prática, beleza? No exemplo número 1 aqui, a gente tem a formatação de efeito zebrado, linha sim, linha não, linhas com cores alternadas, de forma infinita, para todas as colunas aqui, todas as linhas de determinadas colunas aqui, independentemente do preenchimento de dados ou não. Já no segundo exemplo, a gente vai limitar essa formatação de acordo com um parâmetro específico. Nesse caso aqui, a nossa formatação vai ser condicionada à data. Então, se não houver preenchimento de data aqui, então não vai haver formatação para mim, ou seja, células vazias daqui para baixo não serão formatadas, ainda que a regra de formatação esteja abrangendo todas as nossas colunas, todas as nossas células aqui dessas linhas específicas, tá? E no terceiro exemplo, a gente vai fazer uma formatação personalizada com um intervalo de formatação personalizado, ok? Então aqui, por exemplo, o Excel está só formatando a quarta linha, um intervalo de 4 linhas. Então ele está pulando 3, formata a quarta, pula 3 e formata a quarta. Então a gente consegue fazer essa dinâmica também. Eu quero formatar de 3 em 3 linhas, de 5 em 5, de 10 em 10, tá? Dá para fazer essa dinâmica também. Eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer, tá? Então são 3 exemplos aí. Vamos começar então com as colunas completas, Ou seja, fazer aquela formatação completinha para todas essas colunas aqui de A até F, então todas as células daqui para baixo, independentemente do preenchimento ou não de dados, beleza? Eu sempre gosto de começar a formatação condicional clicando na primeira célula que contém, no caso, a primeira célula do intervalo em que a gente vai aplicar essa formatação condicional. Claro que existem outras formas de fazer isso, Você pode selecionar todo esse intervalo aqui, você pode selecionar a coluna toda, tá? Você pode selecionar um intervalo específico para fazer isso, mas eu gosto dessa forma porque aí depois eu te explico com mais clareza como fazer a abrangência, para você não se confundir. Como nossa formatação vai acontecer daqui para baixo, tá? Então vou selecionar essa primeira célula. Por que não a A, por que não a C, a D? Na verdade, tanto faz, ok? Porque aqui a gente vai utilizar o número da linha. Lembra? A gente vai utilizar a função lim, depois eu explico um pouquinho sobre ela, que vai buscar o número da linha de uma determinada célula. Toda célula vai ter um número de linha, tá? Então, independe aqui da célula que você vai usar, tudo bem? Por enquanto, a nossa formatação ela não está atrelada ao conteúdo de uma determinada célula, apenas ao número da linha dessa célula. Então, qualquer célula que você selecione na primeira linha vai servir ao nosso propósito da mesma forma, tá? Eu vou selecionar a B aqui só para te mostrar que realmente a A também vai ser formatada, tá? Independentemente se eu seleciono a B ou qualquer outra célula daqui para frente, tá? Então, com a B5 selecionada, formatação condicional, nova regra. Dentro da janelinha de nova regra, nenhuma dessas regras prontas servirá ao nosso propósito, tá? Então nós vamos ter que utilizar aqui a última, que é uma fórmula específica, uma fórmula personalizada, que é um tipo de regra de formatação um pouquinho mais avançada, tá? Caso você tenha interesse em aprender formatação condicional do básico até o avançado, inclusive utilizando fórmulas aqui para as nossas formatações, eu tenho um curso específico de formatação condicional, caso você queira dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link aí na descrição e lá você aprende do zero ao avançado formatação condicional no Excel, com planilhas para download em todas as aulas e também um material complementar, com o resumo das aulas para você acompanhar, ter aí no seu computador certinho caso você precise, caso você tenha alguma dúvida no futuro, E além disso, a gente monta um arquivinho do zero lá completo, utilizando todos os conteúdos que a gente aprende dentro do curso, tá ok? Link na descrição caso você se interesse. Vamos lá então, vamos começar a nossa fórmula. A gente vai utilizar aqui a função mod, então a gente vai colocar o sinal de igual para iniciar a nossa fórmula, e mod, tá? A função mod, o propósito dela é retornar o resto de uma divisão, tá, entre números inteiros. Então, se você tem um número inteiro e vai dividir ele por outro número, levando em consideração apenas o resultado inteiro, haverá sobra. Então, a função mod vai retornar justamente a sobra dessa divisão, tá? O resto da divisão por números inteiros, ok? E isso funciona para a gente por quê?
Porque se a gente quer utilizar a formatação condicional com cores alternadas através do número de linhas, então aqui nós temos linhas ímpares e pares, né? Linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. O que seria uma linha par e uma linha ímpar? Basicamente, se a gente for analisar pelo aspecto da divisão, uma linha par nada mais é do que uma linha que dividida por 2 tem como resto 0. Né? Então, se você dividir o número de uma linha, por exemplo, linha 10, dividir por 2, né, você vai obter 5 e resto 0, ou seja, é uma divisão inteira. Então, nesse caso, o resultado da nossa fórmula será verdadeiro, porque a formatação condicional funciona assim, né? A regra só vai ser aplicada se o resultado do meu teste for verdadeiro. Tá? Então, vamos ver mais ou menos como que isso funciona na prática e depois eu explico o que está acontecendo aqui dentro da função. Tá? Então, o que a gente vai testar? Que número é esse que a gente vai testar aqui para ver se é divisível ou não por 2? Nesse caso, porque a gente quer formatar as linhas pares, tá? Então vamos começar a formatar as linhas pares dividindo por 2. Se esse número dividido por 2 der como resto 0, então significa que o número dessa linha é par, tá? Como é que a gente busca o número da linha? Então aqui o argumento da função mod vai ser primeiramente, né, o número que vai ser dividido. Então no caso o número da linha, tá? Então lim, a gente vai buscar através da função lim. Eu já tenho um vídeo sobre ela, tá explicando alguns conceitos da função lim e também a aplicação dela dentro do seu Excel. Ela é muito vasta, apesar dela ser muito simples, ela tem uma aplicação muito vasta, tá? E agora a gente vai abrir o parêntese da função lim. E a gente vai buscar agora o quê? B5, né, no caso aqui. Ou seja, o número da linha de B5, que obviamente vai ser o número 5, né? Então vamos fechar o parêntese aqui. Aqui é interessante a gente já mexer com a parte do travamento, tá? Do trancamento da célula. Por quê? Esse cifrão aqui, quando a gente clica diretamente na célula e traz ela para cá, para dentro da regra, o Excel, por padrão, vai travar essa célula, tá? Então ele vai colocar um cifrão antes da letra e um antes do número, para que essa célula seja especificamente travada de qualquer modo, mesmo que você expanda a sua formatação condicional para outros locais da sua planilha, tá? Não é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer que a coluna B seja travada sim, porque no caso aqui, a gente está analisando, né, o conteúdo da coluna B, ok? Mas a linha 5 não precisa estar travada, porque não pode, na verdade, estar travada, né? Por quê? Então vamos tirar o cifrão aqui do 5, tá? Deixa o cifrão só do ladinho do B. Do 5 você tira. O Excel precisa analisar as demais células da coluna B, tá? Então ele precisa analisar a B5 e depois a B6, 7, 8, ou seja, testar todas as células dessa coluna, porque é esse justamente o nosso propósito, né? Ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque agora a gente está utilizando o segundo argumento da função mod, tá? Então aqui na formatação condicional a gente não tem aquela janelinha auxiliar, né, explicando todos os argumentos que a gente precisa inserir, tá? Mas o primeiro argumento da função mod é o número que vai ser dividido, que no caso aqui é o 5, ou seja, o resultado da linha de B5. Ele vai ser divisível por quê? Pelo número 2, porque nesse caso a gente está testando os números pares. Você não vai colocar 1 aqui para testar o número ímpar, tá? Porque qualquer número é divisível por 1, tá? Então não é assim que a gente testa número ímpar, tá? A gente vai começar testando os números pares aqui. Ou seja, esse número dividido por 2, fechou parêntese. Ok? Esse é o propósito da função mod, ela vai retornar o resto. 5 dividido por 2 vai dar 2, no caso. E sobra 1, tá? Então a gente observando apenas o aspecto inteiro da divisão. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Então o resultado aqui vai ser o número 1. Se eu quero testar um número ímpar, então eu vou colocar aqui igual a 1. Então, se o resultado dessa divisão for 1, divisão por 2 for 1, significa que o número é ímpar. Se o resultado da divisão por 2, no caso do resto da divisão por 2, for 0, então significa que o número é par, né? Então, se eu estou testando números pares, eu vou colocar 0. Se eu estou testando números ímpares, eu posso colocar 1, tá? Basicamente isso aí, tá pronto. Só clicar em formatar agora e definir a formatação. Então vamos supor aqui que eu quero um preenchimento cinza clarinho, tá? Você pode formatar outros aspectos aqui, tá? Número, fonte, borda, mexer com efeitos de fonte também, outras cores, tá? Mas eu só quero o preenchimento mesmo porque o propósito é justamente fazer as cores alternadas das linhas, né? Então isso a gente obtém através do preenchimento. Vamos dar um OK. Aparentemente não aconteceu nada aqui, de fato, tá? A linha 5 é ímpar, então ela não foi formatada porque ela não resulta par. Tá? Só que aqui ele não testou, né? O Excel não testou as demais células. Então, com essa célula selecionada, que é a única que contém a formatação condicional, já que a gente só clicou nela, a gente vai dar um clique em formatação condicional, gerenciar regras, e a única parte que falta para a gente é trocar a abrangência aqui, ó, esse aplica-se a, porque a regra está sendo aplicada apenas à célula B5, já que a gente selecionou apenas ela, tá? Você vai dar um clique aqui nessa setinha e agora selecionar, por exemplo, tá?
todas as colunas. Eu quero da coluna A até a coluna F. Então você clica aqui em cima no título e seleciona de A a F. Porque eu quero realmente formatar todas as colunas, tá? Mas se você não quisesse, poderia formatar apenas uma coluna específica clicando nela. Ou um intervalo específico também de células, né? Agora eu vou dar um OK e olha o que acontece, a gente tem o efeito então zebradinho, né? Então a cor que a gente colocou, tá vendo que ela só aparece em linhas pares, ó, 32, 34, 36, tá? Somente em linhas pares. E aqui em cima a gente tem aqui a aplicação também para as linhas de cima. Por quê? Poxa, Edu, a gente começou aqui na linha B5, na célula B5. Não era para a formatação só se manter daqui para baixo? Sim, se a gente tivesse selecionado como abrangência, tá? Esse pedaço daqui para baixo também. Mas a gente selecionou então a coluna inteira. Então as linhas de cima também vão fazer parte da nossa regra, tá? E de fato aqui, ó, linha 4 e linha 2 são linhas pares, então receberam a formatação, tá? Como é que eu faço nesse caso? Muito simples, tá? Você pode selecionar essas 4 linhas aqui, que são a exceção do caso, né? Então são a exceção. Vem aqui formatação condicional, limpar regras das células selecionadas e aí tá tudo certo, tá? Agora o Excel vai fazer uma modificação, se você vem aqui e clica em qualquer célula, tá? Formatação condicional e gerenciar regras, você vai ver que o Excel fez uma modificação na abrangência, tá? Então a abrangência agora vai de A5 até F 1.048.576. Ou seja, a última célula, né, a última linha do Excel. Maravilha? Ou seja, está abrangendo realmente, né, todas as linhas e todas as células, né, dessas colunas aqui que a gente definiu. Se você quiser, você pode criar uma nova regra aqui, ok? Você pode vir aqui, gerenciar uma nova regra e fazer basicamente a mesma fórmula e colocar o número 1 no final, como resultado 1, para fazer a cor das linhas dos números ímpares, tá? Se você não quiser deixar assim, sem cor. Apesar de estar branco aqui, na verdade, isso aqui não é branco, tá? Isso aqui é transparente, não tem cor nenhuma aqui, a gente está vendo branco porque o fundo é branco, tá? Mas se você quiser colocar uma cor específica às células, as linhas ímpares, aí você cria uma nova regra, troca lá o resultado para 1, que é justamente para células ímpares, linhas ímpares, né? E aí você escolhe uma nova formatação, uma nova cor para ir nas linhas ímpares, tudo bem? Aqui nesse segundo exemplo, a gente vai fazer uma condicional, ou seja, vai haver a formatação de linhas, né, com cores alternadas, né, o efeito zebrado, apenas se as minhas células obedecerem a uma condição. E aí você decide a condição que você quer, né? Nesse caso, vamos supor que só vai haver formatação aqui para mim se a minha data estiver preenchida. Se a minha data estiver vazia, então não vai haver formatação, não vai haver preenchimento de linhas com cores alternadas, tá? Para quê? Para evitar que essas linhas em branco aqui embaixo, né, elas sejam formatadas sem uso algum, né? Para que apenas os meus dados estejam com a formatação aplicada, tá? Vamos lá, gerenciar regras, eu vou ser bem mais sucinto aqui, tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nesse caso, nós temos duas condições, ok? Primeira condição é analisar a linha, né? O resultado da divisão ali, no caso do resto da divisão, através da mod, né? Junto com a linha que a gente já fez no primeiro exemplo. Só que não basta isso, basta que a célula esteja preenchida também. Nesse caso, aí sim faz diferença, tá? A célula que eu estou clicando, que seria a B5, porque a gente está testando as datas, né? Então, de fato, a gente vai testar as datas aqui, tá? Se existe ou não preenchimento aí nas datas. Duas condições. Quando a gente tem duas condições que precisam ser obedecidas ao mesmo tempo para que haja formatação, ou seja, as duas precisam ser verdadeiras, a gente vai utilizar a função lógica e. Então vamos colocar aqui igual e. Tá? Eu já tenho um vídeo sobre a função e, explicando um pouquinho sobre ela, tá uma função poderosíssima, né? Ao lado da função ou também, que é uma função lógica muito importante. Vamos abrir parênteses aqui, basicamente a gente vai colocar todos os argumentos que a gente quer testar aqui dentro, tá? Então todos eles têm que ser verdadeiros. Somente o resultado da função e somente será verdadeiro se todos os argumentos que a gente quiser testar aqui dentro forem verdadeiros. Se um deles for falso, independentemente de quantos forem verdadeiros, a função e vai retornar falso, porque o propósito dela vai dar verdadeiro, o resultado é verdadeiro se todo mundo aqui dentro for verdadeiro, tudo bem? Primeiro teste que a gente tem que fazer é basicamente o que a gente fez lá, né? A gente vai buscar o mod, né, o resto da divisão e ver se esse resto da divisão por exemplo, é 0 ou é 1, nesse caso aqui vamos testar os números, as linhas pares, né? Então o resto da divisão tem que ser 0, o resto da divisão por 2. Então vamos lá, mod
linha, a gente vai buscar então o número da linha de quê? De B5, fechou parênteses aqui, vamos tirar o cifrão do B, né, como a gente já viu, manter apenas o... Não, se eu tirar o cifrão do B, não, desculpa, vamos colocar o cifrão aqui no B, certo? E tirar o cifrão do 5. A coluna B precisa ser travada, mas o número 5, que é o número da linha, não, né? Ponto e vírgula, agora o segundo argumento da função mod. Esse número aqui que eu vou encontrar aqui dentro, pela função linha, ele vai ser divisível por qual? Ele vai ser dividido por qual, né? Pelo número 2. Então, eu quero testar se os números são divisíveis por 2 com o resto 0. Então, vamos fechar parênteses aqui. E vamos colocar um sinal de igual, 0, exatamente como a gente fez no exemplo anterior. Tudo bem? Então, primeiro argumento. O resto da divisão de lim B5, né, que no caso seria 5 aqui, por 2, ele é igual a 0? Se for igual a 0, é verdadeiro. Se não for, é falso. Ponto e vírgula, porque agora a gente vai incluir um segundo argumento da função e. E qual que é esse segundo argumento? A gente não quer realmente testar aqui se a célula está vazia ou não, porque só vai haver preenchimento se a célula estiver preenchida, né? Só vai haver esse efeito de linhas preenchidas, né, coloridas, se a minha célula aqui da coluna B estiver preenchida, que esse é o meu objetivo. Então a gente vai testar novamente a B5, ok? Vamos tirar esse cifrão do número 5 já de uma vez, porque a gente precisa correr para as demais células, né? B5 ela tem que ser diferente de vazio, ou seja, ela precisa ter dados inseridos, ela precisa ter alguma coisa inserida aí dentro. Então a nossa lógica é essa. Então ela vai ser diferente, o sinal de diferente no Excel é um sinal de menor seguido de um sinal de maior, formando esse losangozinho sem espaço no meio, tá? E depois vazio, aspas duplas, tá? Não são 4 aspas simples, só duas duplas sem espaço no meio também, tá? Fechou parênteses aqui para a gente fechar o parênteses da função e. Então, função e, dois argumentos. Primeiro, a mod tem que ser igual a 0, né? Ou seja, o resto da divisão da linha 5 por 2 tem que ser igual a 0, e além disso, a B5 tem que ser diferente de vazio. Então, só vai haver formatação se essas duas condições forem aceitas ao mesmo tempo. Clicar aqui em formatar, vamos colocar aqui um preenchimento amarelinho. Ok. E aqui na abrangência, então, a gente vai mudar, né, a abrangência para a coluna toda. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali anteriormente. Vamos selecionar aqui todas as colunas de A a F. Fechou aqui, deu um ok. E olha só o que vai acontecer. A gente tem aqui, então, somente as linhas pares sendo formatadas, tá vendo? 8, 10, 2, 12. Mas a gente tem a 14 aqui que ficou vazia. Por que a 14 ficou vazia? Porque não tem data. Tá? Olha aqui a 20 também ficou vazia porque não tem data. Mas se eu venho aqui e coloco uma data, por exemplo, olha lá, tá vendo? Então a minha linha 20 é formatada. Ela é par, né? Então ela obedece a um dos critérios, mas ela não obedecia ao outro, né? Que era o preenchimento da célula. Quando eu preencho a célula, ela obedece aos dois critérios, então a função e retorna verdadeiro. E aqui em cima a gente já sabe, né? É só selecionar essas 4 linhas aqui, que são a exceção da nossa planilha. Formatação condicional, limpar regras das células selecionadas, e a gente tira a formatação dessa parte aqui de cima. Para o intervalo personalizado não tem tanto segredo, tá? Então vamos fazer aqui até de forma mais rápida, certo? A gente vai utilizar a fórmula condicional também, ou seja, dependendo do preenchimento aqui da data, tá? A gente só vai mudar um argumento, um pequeno argumentozinho, tá bom? Então vamos lá. Igual e, porque a gente vai testar duas condições, né? E a primeira é justamente o mod. Agora sim, eu quero aqui fazer um intervalo personalizado, ok? Então vamos supor que eu quero que haja uma formatação de 4 em 4 linhas, de 5 em 5, de 6 em 6. Vamos fazer aqui de 4 em 4. Para que haja formatação de 4 em 4 linhas, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que a divisão do número da linha por 4 tem que ser igual a 0. Né? E aqui a gente está falando novamente de divisão por números inteiros, que é o propósito da função mod, tá? Então, os números da... Por exemplo, 8 dividido por 4, no caso, vai dar 2 e sobra 0. Então, realmente, 8 é múltiplo de 4. 8 vai ser formatada, a linha 8 vai ser formatada. Já a 9 não, porque ela vai dar o mesmo resultado, mas vai sobrar 1. A 10 vai dar o mesmo resultado, né, 2, mas vai sobrar 2. A 11 vai sobrar 3 de resto. Então, ele vai pular essas 3 linhas, até chegar na 12 novamente, e aí na 12, fazendo a divisão por 4, eu tenho como resto 0. Aí sim, esse número, né, número 12, é de fato múltiplo de 4. Então vamos lá, vamos pegar a linha de quê? Linha de B5, né? E vamos aqui tirar o cifrão do número 5, para a gente correr para as demais células, né? E aí a linha de B5, fechou aqui parêntese, ponto e vírgula, segundo argumento da função mod. A nossa divisão vai ser por 4 agora, tá?
E agora vamos fechar aqui o parênteses da função mod, né? Ou seja, o resultado da função mod tem que ser igual a 0. Ou seja, o resto da divisão por 4 tem que ser igual a 0 para que esse número seja múltiplo de 4, ou seja, o número da linha seja múltiplo de 4. Se é múltiplo de 4, então vai haver formatação. Vai haver desde que o segundo argumento também seja aceito, né? Qual que é o segundo? Ponto e vírgula agora. Então, segundo teste da função e. Essa célula aqui, B5, vamos tirar o cifrão já do 5, precisa ser diferente de vazio. Então, sinal de diferente, menor e maior, aspas duplas de novo, fechou parêntese aqui, que é o parêntese da função i, ok? Vou dar um clique em formatar aqui, vamos colocar um tomzinho aqui de laranja, tá? Esse tom de laranja mais clarinho aqui. Vamos lá? Ok. Ok. E agora a aplicação eu vou escolher para a coluna toda também, tá? Que eu acho muito mais prático aqui, né? Então a gente não precisa ficar se limitando a intervalos específicos. Ok, então todos os números, todos os múltiplos de 4 agora são formatados, ó, linha 4, linha 8, linha 12, linha 16, tá? Mas se eu venho numa dessas linhas aqui que é múltipla de 4, por exemplo, a linha 20, e não tenho data, não vai haver formatação. Se eu digito aqui uma data agora, 29/1, tá vendo que há formatação agora na minha linha 20, porque o preenchimento aqui foi estabelecido de dados, né? E também 20 é múltiplo de 4, né? Então tudo certinho aqui. Aqui em cima, então, vamos só retirar, né, a formatação aqui, como a gente já aprendeu, né, limpar regras das células selecionadas, porque a gente não quer formatar os nossos cabeçalhos. Bem, eu espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, se você tem alguma observação a fazer sobre esses métodos aqui, fique à vontade na área de comentários, tá? E na descrição do vídeo você encontra alguns links interessantes, inclusive para download dessas planilhas aí, caso você queira treinar aí no seu Excel, tudo bem? Por enquanto é só, te vejo então numa próxima aula. Até mais!